Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre a sequência dos números naturais. Nós já conhecemos a sequência dos números naturais, vocês já estudaram. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que vai, não é? Algumas coisas interessantes sobre a sequência dos números naturais é que o primeiro elemento dela é o número 0, o segundo é o número 1, o terceiro é o número 2, esse é o quarto elemento, o quinto, o sexto elemento e assim segue, ok? Então, se eu tenho 0 como sendo o primeiro elemento, o 1 é o segundo elemento. Como eu encontro o número 1? Bom, adiante a gente vai estudar as operações com os números naturais, mas vocês já sabem trabalhar com adição e subtração. Então, se eu tenho 0, eu adiciono 1 e encontro o número 1. Se eu adicionar mais 1, eu encontro o número 2. Se eu adicionar mais uma unidade, eu encontro o número 3. E assim sucessivamente, ok? E se eu tiver, por exemplo, o número 6, como eu encontro o número 5? Bom, eu faço a subtração. Eu faço 6 menos 1, eu encontro 5. Se eu subtrair uma unidade, eu encontro 4. Se eu subtrair uma outra unidade, eu encontro 3. Se eu subtrair uma outra unidade, eu encontro 2. E assim sucessivamente. Tudo bem? Então, nesse contexto, nós temos duas definições que são muito importantes. A primeira delas é a definição de antecessor. Antecessor é um número que aparece imediatamente antes. Por exemplo, se eu tenho o número 10, qual é o antecessor do número 10? Bom, é o número 9. Qual é o antecessor do número 5? Bom, é o número 4. Qual é o antecessor do número 1? É o número 0. Ok? E se eu perguntar para vocês, qual é o antecessor do número 0? Não existe, ok? Então não existe nenhum número natural que aparece antes do número 0. Tudo bem? Então o 0 é o único número natural que não possui antecessor, ok? A segunda noção importante nesse contexto é a noção de sucessor. Sucessor é um número que vem imediatamente depois. Então, por exemplo, qual é o sucessor do número 6? É o número 7. Por quê? Porque o número 7 aparece imediatamente depois do número 6. Tudo bem? Qual é o sucessor? Ali eu escrevi até o 14. Mas qual é o sucessor do 14? Bom, é o 15. E o sucessor do 15? É o 16. E o sucessor do 16? É o 17. Percebe que isso continua? Indefinidamente, não para. Isso mesmo, não para. Tá certo? Ou seja, a sequência dos números naturais ela é chamada de infinita. Ela não tem fim. Porque sempre vai aparecer um número que é sucessor do outro. Ok? E a pergunta é, como que eu determino o sucessor de qualquer número? Bom, a gente já viu anteriormente, basta eu adicionar números. Ok? Então, se eu quero o sucessor do 5, eu adiciono 1, eu encontro o número 6. Então, fazendo esse processo recursivamente, usando esse processo, essa noção de sucessor, a gente consegue escrever, então, a sequência dos números naturais. Tudo bem? Bom, agora, se a gente estabelecer um sentido em uma determinada reta, e se a gente fixar um segmento de reta que representa uma unidade, então eu consigo representar a sequência dos números naturais em pontos de uma reta. Perceba, se eu chamar esse pontinho aqui dessa reta de número 0, eu fixo uma unidade, ok? Então esse é o número 1. Esse é o número 2, número 3, número 4, número 5. Todos esses pontos têm uma distância entre eles de uma unidade. Então eu fixei uma unidade. Então fazendo isso, eu consigo representar todos os números naturais nessa reta. Ou seja, nesse caso a gente chama essa reta que contém esses números de reta numerada.
Tudo bem? Então, sempre você consegue representar os pontos da sequência dos números naturais nessa reta, tá bom? Então perceba que eu coloquei reticências aqui, porque, assim como eu mencionei anteriormente, a sequência é infinita, logo, essa reta, ela também é infinita. Tá? Ela não termina. Né? Eu parei ali o desenho porque não cabia no quadro, mas ela continua infinitamente. Tudo bem? Bom, pessoal, à medida que a gente vai avançando na sequência dos números naturais, ou até mesmo na reta numerada que a gente viu agora há pouco, o valor dos números naturais vai aumentando cada vez mais. Então, nesse contexto, a gente utiliza 3 símbolos para fazer a ordenação e também a comparação de 2 números naturais. Nós temos 3 símbolos. Esse símbolo, que significa maior do que, esse outro símbolo significa menor do que, e esse outro símbolo, 2 barrinhas, significa igual a. É o símbolo de igual. Okay? Vocês conhecem esses símbolos? Né? No celular, no teclado do computador também, né? Vocês encontram esses símbolos. Então, utilizando esses símbolos, a gente consegue fazer uma comparação entre os números naturais. Tudo bem? Então, vejamos alguns exemplos. Se eu tenho, por exemplo, 2 números, 10 e 9, como que eu consigo comparar esses 2 números? Bom, eu vejo qual deles é maior do que o outro. Bom, eu sei que o 10 é maior do que o 9, né? A gente sabe disso. Então, se 10 é maior do que 9, qual dos 3 símbolos eu vou utilizar? Isso mesmo, o primeiro. Então, 10 é maior do que 9. Tudo bem? Agora, e se eu trocar a ordem? Se eu colocar 9 e 10, qual dos dois é maior? O 10 continua sendo maior, concorda? Isso mesmo. Então agora eu vou escrever que o 9 é menor do que o 10. Né? Porque a gente lê da esquerda para a direita. Né? 9 é menor do que 10. Então, qual deles é menor? Isso mesmo, o segundo. Esse símbolo representa menor. Ou seja, 9 é menor do que 10. Tranquilo? Agora, se eu tenho 4 e 7, qual dos dois é maior? O 7. Né? Então, 4 é menor do que 7. Concorda? Então, de novo, eu tenho que usar esse mesmo símbolo. Né? 4 é menor do que 7. E o contrário? 7 é maior do que 4. Né? Então, novamente eu uso o primeiro. Né? Maior do que. Então, eu tenho que 7 é maior do que 4. Beleza, gente? Simplesmente você vê qual dos dois é maior e você usa o símbolo correspondente. Então, uma dica que eu dou para vocês, que a gente sempre fala, é o seguinte. Veja o símbolo aqui. Esse e esse. Eles têm uma espécie de boca. Não tem? Esse aqui, o menor, tem a boquinha virada para lá. Esse do maior tem a boca virada para cá. Né? Essa abertura, essa boca. Né? Então, você olha para qual lado essa abertura está aberta. Né? Está apontada, melhor dizendo. Né? Ou seja, ele sempre vai buscar o maior. Tá? Então, veja, aqui está apontada para cá. Né? Por quê? Porque o 10 é maior do que o 9. Agora aqui, 9 e 10. Qual dos dois é maior? O 10. Né? Então, ele sempre aponta para o maior, tá certo? Então, 9 é menor do que 10. Aqui, 4 e 7. Qual dos dois é maior? O 7. Né? Então, 4 menor do que 7. E aqui, 7 e 4. Beleza? Então, uma dica aí que às vezes ajuda. Né? Agora, se eu tiver esses números aqui, ó, 149 e esse número grande aqui, ó, 253 mil. Né? Lembra da última aula que a gente fez, né, uma revisão sobre a leitura dos números, né, e representação também. Então, eu tenho 253 mil e 149. Qual dos dois é maior? Bom, 253 mil. Né? Então, sempre a abertura para o lado maior. Então, 149 é menor do que 253 mil. Beleza? Agora, um outro exemplo. Eu tenho 149.374. E eu tenho esse outro número aqui, ó, 50.235. Bom, por um lado eu tenho 149.374 e por outro eu tenho 50.235. Bom, obviamente o primeiro é maior, né? Então eu tenho que 149.374 é maior do que 50.235, ok? E agora, 5
e 5. Um é maior do que o outro? Um é menor do que o outro? Não, né? Os dois são o quê? Iguais, tá certo? Então eu uso essas duas barrinhas. Eu escrevo que 5 é igual a 5. Ok? Tudo bem, gente? Bem tranquilo, né? E uma observação aqui, nesse finalzinho, é que a gente já sabe, né? A gente já sabe ordenar os números, tá? Então, um exemplo aqui. Se eu tenho os números 2 e 3, bom, 2 é menor do que 3, tá certo? Então, esses números, um é menor do que o outro, no caso, né, a gente acabou de ver, né, a noção de antecessor e sucessor. 2 é o antecessor de 3, 3 é o sucessor de 2. Nesse caso, né, um aparece depois do outro. Então, eles são chamados de números consecutivos, certo? Então, com essa noção de ordenação e comparação de números naturais, a gente consegue fazer bastante coisa. Uma delas é trabalhar com essa noção de números consecutivos, ok? Bom, pessoal, uma outra coisa que dá para a gente fazer quando a gente trabalha com símbolos de maior do que, menor do que, igual a, é fazer a classificação de sequências de números naturais. Existem 3 tipos de sequências de números naturais, que podem ser finitas ou não. O primeiro tipo é uma sequência crescente. É aquela em que os números estão dispostos em ordem crescente. Aqui no exemplo eu tenho uma sequência formada por esses números 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023. Essa é uma sequência crescente, que é finita, porque ela tem um número finito de termos ou de elementos, que são os números naturais, e esses números estão dispostos em ordem crescente. Então essa é uma sequência crescente finita. Essa outra sequência, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, reticências, continua, ok? Essa é a sequência dos números pares, muito bem, isso aí. Então você tem a sequência dos números pares, que também é uma sequência crescente, só que ela é uma sequência infinita, ela não tem fim, ok? O próximo exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, reticências, continua. Então, essa é a sequência dos números ímpares, muito bem. A sequência dos números ímpares é uma sequência crescente que é infinita, beleza? O próximo tipo de sequência é a sequência que é decrescente. Ou seja, os elementos dela estão dispostos em ordem decrescente. Então, um exemplo, você tem os números 19, 12, 9, 7, 4, 1. Então você tem uma sequência decrescente, ok? Por fim, mas não menos importante, a gente tem a chamada sequência constante, que é aquela em que os números se repetem, ok? Então aqui um exemplo, nós temos a sequência formada por números 1. Então você tem 1, 1, 1, 1, né? Continua, ok? Então você tem o que a gente chama de sequência constante. Tudo bem, pessoal? Sugiro que vocês construam sequências numéricas e utilizem os símbolos de maior, menor e igual para fazer a classificação dessas sequências, ok? Até a próxima aula.